capital do estado de Pernambuco, que detém um PIB de 55 bilhões de reais, sendo notoriamente conhecida pela sua cultura vibrante, importância histórica e economia, sendo a capital com o maior PIB per capita entre as capitais do Nordeste. Porém, Recife foi a quinta capital brasileira que mais perdeu habitantes, segundo o último censo do IBGE, no ano de 2022. Esse fato contradiz muito o status mantido por Recife no momento, já que a cidade é a terceira mais populosa do Nordeste brasileiro e também a terceira maior economia da região, atrás apenas de Salvador e Fortaleza. No entanto, esse destaque econômico não tem sido suficiente para manter moradores na cidade, que tem buscado cidades no interior para ter uma maior qualidade de vida, como é o caso de Petrolina e Caruaru, que cresceram acima de 39% nos últimos 12 anos. E nesse vídeo, vamos explorar o porquê das pessoas estarem abandonando Recife, entendendo as dificuldades que a capital enfrenta para reverter esse cenário. Nesse sentido, para analisar o contexto do atual panorama demográfico de Recife, é necessário retornar para a era dourada da economia pernambucana, durante o boom da cana-de-açúcar em meados do século XVI, quando em poucos anos, o estado tornou-se a capitania mais próspera da colônia brasileira, dada a sua ascensão econômica surpreendente com a produção do açúcar, algodão e tabaco, itens altamente demandados pelo mercado europeu na época. Algumas vantagens competitivas favoreceram o sucesso do estado na produção desse tipo de cultura, como o solo fértil, chuvas regulares, clima quente o ano inteiro, a abundância de terras disponíveis e a presença de investidores europeus que ajudaram a consolidar o domínio pernambucano na produção açucareira. Durante o século XVII, Pernambuco foi o centro da produção açucareira do Brasil e o maior exportador mundial desse produto. Além de que, Recife destacou-se como um hub econômico estratégico no litoral nordestino, tanto pela sua localização privilegiada no Atlântico, como pela sua geografia que favorece a infraestrutura portuária. Isso porque a cidade é moldada por rios que acabam criando uma estrutura pluvial muito benéfica, principalmente o rio Capibaribe, que percorre o interior do estado e se une a outros rios menores, e juntos formam um estuário que proporciona uma conexão natural entre o interior e o oceano. Pelo fato de ser navegável, o rio foi essencial no transporte de produtos agrícolas, permitindo que o açúcar e outros bens fossem levados dos engenhos ao porto de maneira eficiente. Como consequência, não surpreende que Recife tenha se tornado um dos maiores centros logísticos do Brasil, especialmente porque o porto da cidade era a porta de entrada para os europeus que buscavam o açúcar em troca de produtos manufaturados, escravos e outros bens. Nesse aspecto em questão, Recife desenvolveu-se como o principal centro comercial do Nordeste, superando outras cidades da região e afirmando sua posição estratégica na colônia brasileira, tanto que foi o alvo do interesse de outras nações na época, como a Holanda, que invadiu e ocupou a cidade em 1630. Durante a ocupação, que durou mais de 2 décadas, algumas tentativas de modernização urbana foram introduzidas pela administração holandesa, além da ampliação da produção açucareira. No entanto, também vale citar que um dos principais objetivos da Holanda em ocupar Pernambuco era desestabilizar o monopólio português e espanhol no comércio internacional do açúcar. Além de que, ao dominar Recife e outras cidades litorâneas como Natal e João Pessoa, a Holanda pretendia isolar as rotas comerciais do Atlântico Sul e, ao mesmo tempo, ter uma vantagem competitiva sem igual para a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que controlava o comércio, ocupação de terras e gerenciamento das colônias holandesas no Ocidente. Porém, esse monopólio teve fim em 1654 com a expulsão da Holanda e a subsequente retomada do controle da região pelos portugueses. Dado o exposto, nos séculos que se seguiram até o início do século XX, Recife passou por mudanças estruturais consideráveis, como o fim do intenso ciclo do açúcar entre o final do século XVII e início do XVIII, que chegou ao fim com a descentralização da produção brasileira, causada principalmente pela concorrência holandesa no Caribe. Todavia, outras culturas permaneceram dominantes na economia pernambucana, como o algodão,
com a demanda inglesa pelo algodão durante a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, surgindo um novo ciclo econômico não apenas em Pernambuco, mas em toda a região Nordeste. Esse cenário voltou a movimentar o Porto de Recife, que continuou sendo a principal infraestrutura econômica da cidade, atraindo comerciantes e consolidando a capital como o maior entreposto comercial da região. Com isso em mente, também vale citar que a expansão da infraestrutura urbana e de transporte, através da construção de rodovias e ferrovias conectando a cidade a outros estados como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, forneceram a Recife uma zona de influência regional com alcance de até 8 milhões de pessoas na década de 40. Isso, por sua vez, ao ser combinado com a ampliação da indústria nos segmentos têxteis e alimentícios, atraíram diversos brasileiros do interior do Nordeste, com a maioria dessas pessoas interessadas na qualidade de vida, emprego e educação. Não à toa, a população de Recife e sua região metropolitana chegaram a triplicar entre 1950 e 1990, tornando-se uma das 10 cidades mais populosas do Brasil em 2010, com mais de 1.500.000 habitantes. Desse modo, surge a pergunta de por que as pessoas estão abandonando Recife. Apesar do desenvolvimento surpreendente de Recife nos últimos 3 séculos, saindo de um povoado para se tornar a 9ª maior cidade do Brasil, desempenhando um papel importante na infraestrutura logística brasileira no contexto atual, chama a atenção o fato da cidade ter perdido 48.000 habitantes no censo de 2022 do IBGE, reduzindo em 3,17% sua população desde 2010. É importante ressaltar que é a primeira vez que a cidade perde habitantes em uma década desde 1890. E se comparar com o censo anterior de 2010, que registrou dados a respeito do aumento populacional dos 10 anos anteriores, a população de Recife cresceu 8,1% em relação a 2000, evidenciando o grave problema populacional que a cidade tem enfrentado. Levando em consideração esse dado, é importante destacar que a desaceleração no crescimento populacional da cidade na década passada traz consigo danos significativos na economia da cidade, que a longo prazo pode levar a uma menor expansão da força de trabalho, impactando o dinamismo econômico da cidade e proporcionando novos desafios como o enfraquecimento do comércio, serviços e o setor imobiliário. Além disso, a diminuição da densidade populacional em áreas centrais pode enfraquecer o comércio local, especialmente em bairros históricos que tradicionalmente necessitam de mais infraestrutura urbana e logística, e dependem do contato direto com o consumidor. No atual momento, um dos principais problemas que podem explicar a redução populacional de Recife é o declínio comercial no centro da cidade, que tem enfrentado necessidade de infraestrutura adicional e sofre com constantes crises de alagamento que prejudicam os comerciantes locais. Algo que também é a realidade de outros locais da cidade, com 44% do território de Recife em risco alto para a ocorrência de inundações. Esse problema acontece pela combinação de elementos naturais e urbanos que estão relacionados à geografia da capital pernambucana, dado que Recife está inserida em um aglomerado de rios, canais e estuários, que naturalmente tende a aproximar o nível da cidade com o nível do mar. Assim, a altitude média de Recife em relação ao oceano é de apenas 4 metros, com muitos bairros da cidade ficando abaixo desse nível, o que de certo modo dificulta o escoamento natural da água da chuva, especialmente durante períodos de maré cheia, gerando transtornos com regiões alagadas. Essa característica fez Recife ser apelidada de Veneza brasileira. Dessa forma, além dos problemas gerados com o alagamento, a defasagem da infraestrutura em pontos do centro da cidade e a degradação e abandono dos edifícios históricos contribui diretamente para a crescente percepção de insegurança, algo que desmotiva as pessoas a visitarem o centro da cidade e, consequentemente, faz com que comerciantes migrem para outros centros comerciais mais modernos e seguros. Essa questão é amplificada com o aumento da violência, onde Recife está hoje entre as 50 cidades mais violentas do mundo, com uma taxa de 39,89 mortes por 100 mil habitantes.
Logo, não surpreende que as pessoas desejam se mudar da cidade e escolham destinos mais seguros e menos conturbados no interior e periferia das regiões metropolitanas. Sem dúvida, essa é uma realidade de cidades como Petrolina, no sertão pernambucano, que cresceu 31,58% e tornou-se a terceira maior cidade do estado, além de Caruaru, que cresceu 20%, seguido pelo aumento populacional em praticamente todas as cidades da região metropolitana, segundo o IBGE. Entretanto, essa fuga de pessoas de Recife se torna um problema ainda maior quando olhamos para o baixo crescimento demográfico da capital, que, assim como muitas cidades brasileiras, também sofre com o envelhecimento da população e a baixa natalidade. Pernambuco hoje tem em média 2,83 moradores por domicílio, sendo a terceira menor taxa do Nordeste, atrás apenas de Sergipe e Bahia. Com isso, um dos maiores desafios relacionados a essa situação é a pressão a mais sobre o sistema de saúde pública e serviços sociais, que precisarão atender a um número maior de idosos. Além de que, com mais idosos, o número de pessoas aptas a trabalhar consequentemente será menor. No caso de Recife, o número de idosos vem aumentando nos últimos anos, com o índice de envelhecimento da cidade evoluindo e saltando de 5,28% em 1991 para 8,14% em 2010. Com dados atuais revelando que para cada 100 crianças na região metropolitana de Recife, existam 25,8 idosos. No entanto, embora essa proporção seja menor do que a proporção estadual de 48 idosos para cada 100 crianças, é notório que a população de Recife está se tornando cada vez mais velha, e uma menor taxa de natalidade tende a reduzir o número de jovens entrando no mercado de trabalho, o que pode levar à escassez de mão de obra qualificada no futuro e impactar diretamente o sistema previdenciário. Portanto, Recife ergueu-se durante séculos como símbolo de resiliência e adaptação, tornando-se hoje uma cidade com rica história e importância econômica surpreendente. Contudo, alguns desafios envolvendo alagamentos, desaceleração econômica no centro da cidade, fuga de pessoas e baixa taxa de natalidade estão ameaçando sua ascensão e qualidade de vida. Logo, é crucial que a capital pernambucana direcione investimentos para revitalizar a infraestrutura urbana, propor soluções para a escalada da violência e criar um cenário mais atrativo para empresas, para que assim a cidade possa vislumbrar um futuro mais promissor. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo. Recife, a capital do estado de Pernambuco, que detém um PIB de 55 bilhões de reais, sendo notoriamente conhecida pela sua cultura vibrante, importância histórica e economia, sendo a capital com o maior PIB per capita entre as capitais do Nordeste. Porém, Recife foi a quinta capital brasileira que mais perdeu habitantes, segundo o último censo do IBGE, no ano de 2022. Esse fato contradiz muito o status mantido por Recife no momento, já que a cidade é a terceira mais populosa do Nordeste brasileiro e também a terceira maior economia da região, atrás apenas de Salvador e Fortaleza. No entanto, esse destaque econômico não tem sido suficiente para manter moradores na cidade, que têm buscado cidades no interior para ter uma maior qualidade de vida, como é o caso de Petrolina e Caruaru, que cresceram acima de 39% nos últimos 12 anos. E nesse vídeo, vamos explorar o porquê das pessoas estarem abandonando Recife, entendendo as dificuldades que a capital enfrenta para reverter esse cenário. Nesse sentido, para analisar o contexto do atual panorama demográfico de Recife, é necessário retornar para a era dourada da economia pernambucana, durante o boom da cana-de-açúcar em meados do século XVI, quando em poucos anos, o estado tornou-se a capitania mais próspera da colônia brasileira, dada a sua ascensão econômica surpreendente com a produção do açúcar, algodão e tabaco, itens altamente demandados pelo mercado europeu na época. Algumas vantagens competitivas favoreceram o sucesso do estado na produção desse tipo de cultura, como o solo fértil, chuvas regulares
clima quente o ano inteiro, a abundância de terras disponíveis e a presença de investidores europeus que ajudaram a consolidar o domínio pernambucano na produção açucareira. Durante o século XVII, Pernambuco foi o centro da produção açucareira do Brasil e o maior exportador mundial desse produto. Além de que, Recife destacou-se como um hub econômico estratégico no litoral nordestino, tanto pela sua localização privilegiada no Atlântico, como pela sua geografia que favorece a infraestrutura portuária. Isso porque a cidade é moldada por rios que acabam criando uma estrutura pluvial muito benéfica, principalmente o rio Capibaribe, que percorre o interior do estado e se une a outros rios menores. E juntos formam um estuário que proporciona uma conexão natural entre o interior e o oceano. Pelo fato de ser navegável, o rio foi essencial no transporte de produtos agrícolas, permitindo que o açúcar e outros bens fossem levados dos engenhos ao porto de maneira eficiente. Como consequência, não surpreende que Recife tenha se tornado um dos maiores centros logísticos do Brasil, especialmente porque o porto da cidade era a porta de entrada para os europeus que buscavam o açúcar em troca de produtos manufaturados, escravos e outros bens. Nesse aspecto em questão, Recife desenvolveu-se como o principal centro comercial do Nordeste, superando outras cidades da região e afirmando sua posição estratégica na colônia brasileira, tanto que foi o alvo do interesse de outras nações na época, como a Holanda, que invadiu e ocupou a cidade em 1630. Durante a ocupação, que durou mais de 2 décadas, algumas tentativas de modernização urbana foram introduzidas pela administração holandesa, além da ampliação da produção açucareira. No entanto, também vale citar que um dos principais objetivos da Holanda em ocupar Pernambuco era desestabilizar o monopólio português e espanhol no comércio internacional do açúcar. Além de que, ao dominar Recife e outras cidades litorâneas como Natal e João Pessoa, a Holanda pretendia isolar as rotas comerciais do Atlântico Sul e, ao mesmo tempo, ter uma vantagem competitiva sem igual para a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que controlava o comércio, ocupação de terras e gerenciamento das colônias holandesas no Ocidente. Porém, esse monopólio teve fim em 1654 com a expulsão da Holanda e a subsequente retomada do controle da região pelos portugueses. Dado o exposto, nos séculos que se seguiram até o início do século XX, Recife passou por mudanças estruturais consideráveis, como o fim do intenso ciclo do açúcar entre o final do século XVII e início do XVIII, que chegou ao fim com a descentralização da produção brasileira, causada principalmente pela concorrência holandesa no Caribe. Todavia, outras culturas permaneceram dominantes na economia pernambucana, como o algodão, com a demanda inglesa pelo algodão durante a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, surgindo um novo ciclo econômico não apenas em Pernambuco, mas em toda a região Nordeste. Esse cenário voltou a movimentar o porto de Recife, que continuou sendo a principal infraestrutura econômica da cidade, atraindo comerciantes e consolidando a capital como o maior entreposto comercial da região. Com isso em mente, também vale citar que a expansão da infraestrutura urbana e de transporte, através da construção de rodovias e ferrovias conectando a cidade a outros estados como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, forneceram a Recife uma zona de influência regional com alcance de até 8 milhões de pessoas na década de 40. Isso, por sua vez, ao ser combinado com a ampliação da indústria nos segmentos têxteis e alimentícios, atraíram diversos brasileiros do interior do Nordeste, com a maioria dessas pessoas interessadas na qualidade de vida, emprego e educação. Não à toa, a população de Recife e sua região metropolitana chegaram a triplicar entre 1950 e 1990, tornando-se uma das 10 cidades mais populosas do Brasil em 2010, com mais de 1.500.000 habitantes. Desse modo, surge a pergunta de por que as pessoas estão abandonando Recife. Apesar do desenvolvimento surpreendente de Recife nos últimos 3 séculos, saindo de um povoado para se tornar a 9ª maior cidade do Brasil, desempenhando um papel importante